Mas brincadeira à parte, o que nós lemos, eu vou ler para vocês em Mateus. Foi em Lucas que eu levantei essa passagem, mas eu vou ler como ela aparece em Mateus. Abre sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 10. Vou ler os versos 13 a 16. Mateus 10, 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixa vir a mim os pequenos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Muita gente pensa que quando ele fala dos tais é o reino de Deus, ele quer dizer criança vai para o céu. E ele não está falando de ir para o céu ou não. Está falando do reino de Deus, que é aquele que começa aqui, de acordo com o que nós vimos recentemente, e é aquele que se manifesta aqui, nessa terra, como o reinado de Cristo, o senhorio de Cristo manifesto nessa terra. Então, quando ele está falando do reino aqui, ele não está falando de uma coisa etérea, de uma coisa fora dessa situação espaço-temporal que nós vivemos. Ele está falando de algo aqui. Tá? E ele diz assim, o reino de Deus é desses pequeninos. Mais para frente, ele vai explicar que se um adulto não se tornar como criança na humildade, não se rebaixar como criança e se fizer aprendiz, não vai experimentar o reino de Deus. Então ele continua, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Tem vários sentidos nos quais você pode embaraçar o caminho dos pequeninos para que se aproximem de Deus. Uma das coisas que eu tive plena consciência com a Adriana, quando Deus nos abençoou com os gêmeos, foi de que a partir daquele momento o testemunho meu e dela dentro de casa seria algo que ou embaraçaria o caminho deles para o Evangelho ou os encorajaria. Eu percebi, caiu a ficha de que nós poderíamos talvez ser o fator mais forte que iria definir a atração que eles sentissem pelo Evangelho. Jesus fala, quem embaraça esses pequeninos de vir para o Evangelho, seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e jogasse na água, no fundo do mar, para morrer afogado, antes de embaraçar o caminho dos pequeninos, de impedir os pequeninos que venham a Cristo. Mas o que é que Deus promete futuramente para as nossas crianças? O que isso tem a ver com escatologia? Aí abre a sua Bíblia, aproveita que está aí na sua mão, abre no livro de Miqueias, e eu quero ler com vocês, no capítulo 4 de Miqueias, os versos 1 a 7. E aí vocês vão entender por que esse sermão está vindo na sequência escatológica. Miqueias 4, versos 1 a 7. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Obviamente, a conexão escatológica aí está clara, né? Nos últimos dias, o que vai acontecer é que o monte do Senhor será elevado acima de todos os montes, e para lá afluirão os povos, as nações, buscando o julgamento que provém do monte do Senhor, de Sião, da cidade santa da Jerusalém. Versículo 2, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação
não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. É interessante aqui, presta bem atenção, que a nossa tendência é ler essa passagem pensando, esse é o grande dia no qual nós não vamos mais precisar de espadas e de lanças. Ele está falando algo diferente. Ele está falando que em Sião, no monte do Senhor, estará a sede verdadeira do reino global. E que as nações que irão ali em busca das palavras não mais serão nações guerreiras, não mais precisarão ser nações guerreiras. São nações que terão transformado as suas armas de morte e de destruição em armas de produtividade, porque o governo de Jesus garantirá que há um mundo que não precisa mais de guerra. Então não é necessariamente o Brian que vai derreter as espadas dele para fazer um arado. É os inimigos do céu, os russos, os chineses, os norte-coreanos, qualquer inimigo que uma nação tenha, os americanos não vão mais precisar guerrear um com o outro com armas de destruição. Antes vão poder transformar suas armas em instrumentos de produtividade. Tem uma diferença aí, não é uma mensagem só para o povo de Deus, para Israel de Deus. É uma mensagem de paz global que a passagem está referindo aqui. Especialmente, vamos voltar um passo atrás, versículo 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Esses povos, converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram espalhados, e os que eu afligira. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para todo o sempre. À medida que nós vemos e olhamos os conflitos ao nosso redor e entendemos que é importante que o homem sábio, Provérbios diz isso com clareza, vê o perigo que se aproxima e se prepara. O homem tolo finge que não vê o perigo que se aproxima e sofre dano. Então, à medida que nós entendemos o mundo que vivemos e percebemos o que se aproxima no horizonte, é crucial, sim, que haja alguma circunspecção de nossa parte. Tá? Mas, ao mesmo tempo, nos faz bem sermos lembrados de que a promessa futura é essa, é de que o estabelecimento do reino de Deus será não só o estabelecimento de uma hegemonia daquele que é gracioso, que é o nosso Deus, mas será também o estabelecimento de uma situação harmoniosa em toda a terra. Mas não, hoje nós vivemos numa situação de conflito constante. Eu não vou perguntar a idade de certas pessoas aqui para não ser indelicado, porque eu já cheguei naquele ponto de não gostar que perguntem a minha, mas basta dizer que a minha mamãe só é 19 anos mais velha que eu, e a minha mamãe fez... Pode falar, mamãe? Ela já passou da metade dos 70. Nós temos visto um mundo de conflitos, um mundo de guerras, um mundo de dificuldades. E às vezes nos parece que algumas dessas coisas ficaram no passado. Mas nós estamos mais perto hoje de uma terceira guerra mundial do que, por exemplo, nos anos 60, na crise dos mísseis cubanos. Nós estamos mais perto hoje de um possível conflito de natureza atômica do que em qualquer momento do século passado. Mesmo durante a Guerra Fria, não chegamos a momentos tão arriscados como esse, onde
pouca coisa pode criar um conflito regional imediato e que se espalhe rapidamente. Outra coisa, nós vivemos num mundo de guerra constante. Já se passou mais de um século, já se passaram mais de 100 anos, desde a última vez em que houve um dia na Terra onde não houvesse guerra acontecendo em algum lugar. E algumas das guerras que acontecem hoje, elas são aquelas que todo mundo sabe, né? Vamos lá, qual é a guerra principal que todo mundo fala a respeito? Ucrânia e Rússia, Ucrânia e Rússia. Outra, no Oriente Médio, tá? O Hamas e as forças de defesa de Israel combatendo o Hamas, combatendo o Hezbollah, o Irã fica entrando no negócio. Mas tem outras. O que é que está sendo feito na Armênia, que eu tenho tentado chamar a atenção de vocês? Um verdadeiro genocídio de cristãos. O Azerbaijão está promovendo um verdadeiro genocídio na Armênia. E, primariamente, ali o componente étnico se mistura com o componente religioso. São os cristãos armênios que estão sendo perseguidos e mortos em muita situação. Eu não sei se vocês sabem, mas o termo holocausto, que a gente usa para se referir ao que foi feito na Segunda Guerra pelos nazistas contra os judeus, foi inicialmente usado exatamente para descrever o massacre dos armênios pelos turcos, que não foi tão numeroso, porque a guerra não tinha aquele tamanho. Mas foi horrível. Há relatos de provavelmente uma dezena de mulheres que, por serem cristãs, foram crucificadas na Armênia, no massacre dos turcos. Nós estamos falando do começo do século XX. Tá? Estamos falando de coisa tão distante assim, não. E hoje, por incrível que pareça, em alguns lugares que você nunca esperaria, se fala em possibilidade do quê? De uma... Por exemplo, alguém já ouviu conversa de americanos sobre um possível divórcio nacional, uma segunda guerra civil? Tem gente séria que fala que está com medo disso acontecer. Divórcio nacional seria uma secessão, o país dividir. Tem gente que fala, o perigo de uma guerra civil. No Brasil não tem perigo de nós termos qualquer tipo de coisa como secessão ou como guerra civil, porque já se foi a época em que heróis diziam para defender a Constituição e impedir uma ditadura, nós vamos pegar armas e vamos para a fronteira guerrear. E aí me desculpem alguns dos queridos aqui, mas os paulistas ali foram 10, viu? Foram 10, porque é o que a gente chama de revolução constitucionalista. Luta para defender a Constituição. Mas hoje no Brasil, esquece. Não tem. Duvido, não faz mais parte de quem nós somos. A resistência, o uso da força, até mesmo devido, não faz mais parte. Ou pelo menos me parece, queira Deus, não seja exatamente isso, mas me parece que nós já chegamos num ponto de entrega à situação atual, no qual nem a ideia de resistência pacífica permanece muito. Rogo a Deus que seja um equívoco, que em algum momento o Brasil levante sua cara e de forma honrada, resista aos absurdos que estão sendo feitos. Mas não é só guerra com metralhadora, não é só guerra com fuzil, e nem só guerra de agressão. Nós estamos experimentando um período de vida de tremenda guerra de palavras e, eu creio, de tremenda guerra espiritual. Por trás dos conflitos armados, por trás das manipulações políticas e dos jogos políticos, por trás das brigas de palavras, de retórica, das lutas de narrativa que guerreiam entre si, buscando nada menos do que a completa eliminação, não só das narrativas opostas, mas de quem mantém as narrativas divergentes. Mas eu creio que por trás disso tem outro tipo de guerra acontecendo. Bem ligado com tudo isso que nos últimos 4 anos temos estudado em escatologia. Existe uma batalha espiritual que ocorre onde principados e potestades lutam entre si para domínio dos corações humanos, para enganar as nações e enganar as mentes.
E o que eu quero pedir hoje é que vocês, pais, vocês irmãos, vocês mais velhos, olhem para os seus pequeninos, dos mais novinhos até os outros, e entendam que seria um absurdo, uma tristeza, uma vergonha, roubarmos deles a clareza da esperança que nós temos à nossa frente. Que tipo de esperança nós temos? Eu mencionei a Bia falando do microfone do pastor, né? Eu vou mencionar ela de novo. Eu não sei se vocês lembram um dia no qual na oração da Bia aqui na frente ela falou: Papai do céu, obrigado porque na igreja a gente está aprendendo a se preparar para o Apocalipse. Aí vem a ideia, o que é preparar para o Apocalipse? É preparar para guerrear, é preparar para resistir, é guardar comida. Não, é preparar o coração. Mas na forma simples dela colocar, preparar para o Apocalipse, me faz lembrar que nós queremos que essas crianças saibam claramente que não é só preparar para resistir, é preparar para triunfar, para florescer e para ter alegria. É preparar para entender que o Apocalipse não é o fim, pelo contrário, ele é o começo. Bom é o que vem pela frente. Vamos destrinchar um pouquinho alguns aspectos da passagem aqui. Primeiro, deixa eu lembrar para vocês que Miqueias, ele estava profetizando numa Jerusalém que estava vivendo um período de crise terrível. Jerusalém estava cheia de idolatria, desonestidade nos negócios. Ó, as coisas específicas que Miqueias cita do contexto: idolatria, desonestidade nos negócios, falsas narrativas e explicações, corrupção no governo e total ausência de verdadeira misericórdia no cuidado uns dos outros. E esse lugar se chamava Brasil no ano de 2024. Porque eu garanto para vocês que cada um desses atributos é facilmente transferível para o nosso momento hoje. E é ali que ele foi chamado a Deus para pregar. E ele basicamente dizia: homem, Deus te mostrou o que Ele quer que você ame a Ele, ande humildemente com o teu Deus e faça justiça ao seu próximo. Trate o seu próximo com justiça. Mas Deus não deixou Miqueias ser um testemunho claro do que vinha lá para frente. Ele animou Miqueias falando do que vem lá para frente. É como se, em vez de Benjamim só querer animar você falando um dia você vai ser do tamanho do seu irmão, um dia você vai ser do tamanho do seu pai, eu dissesse para você, um dia você vai ser vovô, mas ali ainda não vai ser a festa vai ser quando você estiver no céu, olhar para Jesus Cristo e ele olhar de volta para você e disser: ok, meu filho, agora eu vou te dar um trabalho para fazer. É ensinar os nossos filhos a olhar lá para frente e entender. E Deus então oferece para Miqueias uma visão clara para que ele comunique a Israel. E eu quero destrinchar alguns pontos principais aqui. Em primeiro lugar, ele diz que o monte da casa do Senhor vai ser estabelecido. O monte da casa do Senhor vai ser estabelecido e todos os povos, todas as nações virão ali buscar a sabedoria. Muitas nações virão. É colocar nos nossos filhos a clara certeza de que não é só que Deus vence no final, porque por um triz o herói escapa. De que o que temos para olhar pela frente é um momento no qual o conhecimento da glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. E todos aqueles que rejeitaram ao Senhor receberão sua pena, mas antes disso, todos aqueles que vivos ainda estiverem, e todas as nações, e não dá para escapar do fato de que, aqui está falando, depois que Jesus já reina em Jerusalém, vai ter gente viva na terra, ímpios e eleitos. O texto está falando isso porque ele diz o quê? Todas as nações virão, você tem uma nação, o povo de Deus. Israel e a igreja como um povo só. A igreja enxertada na mesma raiz. E as outras nações virão. As outras nações serão convertidas. As outras nações terão as suas armas de guerra transformadas. Então a primeira coisa é: o monte do Senhor será estabelecido acima de todos os outros montes. Essa confiança, essa certeza precisa caminhar conosco
constantemente, e precisamos comunicar isso aos nossos filhos. Está tudo bem porque nós conhecemos o final da história. O final da história é que a casa do Senhor é estabelecida. Qual é a casa que você ama? Alegrei-me quando me disseram: nos átrios do Senhor eu encontro verdadeira alegria, verdadeiro gozo. A casa do Senhor é construída para quem? Eis que vou preparar-vos lugar. A casa do Senhor é para quem? A casa do Senhor é oferecida a todo aquele que é eleito, crente no Senhor Jesus, que conheceu a salvação e a redenção de Cristo e que pertence a uma nova nação. Uma nova nação que é a nação constituída e escolhida, desde antes da fundação do mundo, para a propriedade exclusiva do Senhor. A casa do Senhor é a sua casa. Se você conhece a Cristo, ela é a sua casa. E a sua casa, a casa do Senhor, fluirão até mesmo as nações para buscar dali. O quê? Conhecimento e justiça. Eles vão buscar instrução e vão buscar justiça. O mundo que eu entendo nesse momento será um mundo no qual o povo de Deus tem tamanha representatividade, como embaixadores mesmo, que no monte do Senhor eles trabalham com Cristo para diretamente comunicar sabedoria e executar justiça em meio às outras nações e aos outros povos. De maneira tão efetiva que o que acontece como consequência? Sabedoria tão profunda e justiça tão efetiva que o que se torna desnecessário? Espadas e lanças se tornam desnecessários. As espadas e lanças não são abandonadas porque todo mundo se converte ao pacifismo. Não é isso. É porque não precisa mais. A justiça está estabelecida. Não existe mais a ameaça de um povo contra outro povo, de um homem contra outro homem. O mal como ameaça não existe mais, porque Jesus Cristo reina com cetro de ferro, e junto com ele o seu povo, os seus crentes, reinando e estabelecendo justiça, de tal maneira que se torna desnecessário. Que é o próximo ponto. De Sião procederá a lei e a palavra do Senhor, a sabedoria e o regramento que ele oferece para a vida. Os povos serão julgados pelo próprio Deus e por aqueles que fazem o seu julgamento em nome de Deus, e ele vai decidir todas as disputas entre as nações. Olha lá para o texto, fala especificamente que ele vai decidir resolver as disputas entre as nações. Isso daí é a ideia de um mundo etéreo, no qual não tem mais nação, não tem mais povo. Vão ter até disputas nacionais. Não sei se é por território, por recursos. Mas se diz que Jesus vai resolver as disputas entre as nações, é porque vai ter alguma disputa para ele resolver, né? Está especificamente dizendo. Sem a necessidade de lanças e espadas para que os povos se cortem um ao outro na resolução de suas disputas, o próprio Jesus, de sua casa elevada no monte do Senhor, resolve as disputas de tal maneira que as nações não precisam mais estar armadas uma contra a outra. Nem as nações, nem o povo de Deus. Uma das coisas que eu procuro ensinar em contexto pessoal, para aqueles que são da minha família, para outros, para amigos, e muitos de vocês já ouviram instrução minha a esse respeito. Tem uma palavrinha que eu uso quando eu estou falando de estar com a sua percepção bem aguçada para perceber o que se passa ao seu redor. A gente chama isso de situational awareness, percepção da sua situação. Eu nunca me esqueço uma vez que estávamos aqui no centro de São Paulo, meu avô Douglas tinha vindo dos Estados Unidos, estava morando aqui em São Paulo, ele tinha um apartamento no edifício Copan. E eu, mamãe, meu irmão e minha irmã estávamos esperando na rua que meu pai ia buscar o carro para podermos viajar de volta para o interior onde morávamos. E parados ali naquela esquina da Consolação, onde o Copan fica, parados naquela esquina, de repente começou um tiroteio.
entre um bandido e um policial, bandido de um lado da rua e o policial do outro. E eu vendo aquilo, tentei puxar a mamãe e a minha irmã e o meu irmão, e a mamãe, não percebendo o que estava acontecendo, para de me empurrar, Davi. E eu joguei a mamãe no chão. E ficamos os três ali no chão até que os policiais tivessem passado. E aí ela foi ficar brava comigo, e aí ela percebeu, olhando a multidão em volta, o que tinha acontecido. O que foi que aconteceu? Eu falei, tinha bandido e polícia trocando tiro e a gente estava no meio. A percepção do que acontece ao seu redor chama situational awareness, esse é o termo, não sei qual que é o termo que se usa em português, isso é em inglês. A percepção do seu ambiente, ou a percepção de alerta, um senso de alerta. Nós hoje precisamos ter isso. Os dias são maus, nós precisamos ser sábios, pessoas que se preparam, que se previnem, e se preciso ter espada para se defender do homem mau, o Malamém, né? Malamém deve ser o pior terror que existe, né? Sabe quem é o Malamém? É aquele que no Pai Nosso a gente fala, livra-nos do Malamém. Deve ser assim o mal pior que tem. Hoje é preciso que eu viva assim. E hoje nós treinamos os nossos filhos para que vivam assim. Mas não é a promessa de Deus é de que isso não vai ser para sempre. É de que isso vai acabar. É de que vai chegar um momento no qual a única percepção que vai precisar ser um constante na minha vida não é a de perigo, é a de glória. Eu vou viver com os olhos abertos para ver a glória do Senhor manifesta nos seus justos juízos, os quais nós vamos repetir. Manifestas no derrame de amor e de serviço uns pelos outros e no próprio brilho que essa glória tem. Porque a promessa aí em Malaquias é: as nações conhecerão Shalom, conhecerão a verdadeira paz que é de Deus. E as nações conhecerão Shalom porque reina o Senhor em Sião e porque reinam com ele os seus. É isso mesmo. Parece quase que não pode ser. Será que é? É isso. Por causa do reinado de Cristo e por causa do reinado do povo de Cristo, até as outras nações gozarão de um Shalom, ao qual eles não teriam direito naturalmente. É isso, minha querida, meu querido, as bênçãos de Deus, por causa dos eleitos, se derramam sobre os não eleitos. O mundo é abençoado pela presença dos retos juízos de Deus. Assim como a igreja hoje, sal e luz, providencia preservação e providencia iluminação para esse mundo ao nosso redor, a promessa é de que as nações experimentarão pela primeira vez, desde o Éden, o que é o Shalom, o que é a paz, o que é a harmonia entre elas. Mas eles vão experimentar isso por causa do Senhor que reina em Sião, por causa da palavra de conhecimento, por causa dos juízos do Senhor, por causa do povo de Deus que com ele, de Sião, proclamará a glória. E é aí que as nações não vão mais se levantar umas contra as outras, porque não vai ser necessário. Ninguém mais vai precisar ler o Sun Tzu. Arte da Guerra. Ninguém mais vai precisar aprender a guerra, porque a paz do Senhor vai reinar. E o interessante é que a Bíblia é bem clara, Jesus vai fazer esse governo com vara de ferro. Ele vai governar as nações com justiça e equidade de forma absoluta. Ele vai ser o maravilhoso monarca absoluto. Por isso que eu sempre digo que minha visão republicana e democrata é relativa. Tá? Eu acredito que uma forma de governo republicana é boa, com uma democracia com D minúsculo como forma de escolha dos representantes numa democracia representativa. É bom isso porque podia ser pior. Tá? Mas, na verdade, nós somos um reino, nós temos um rei, e ele é um monarca soberano absoluto que sabe todas as coisas e que é 100% gracioso. E nas mãos dele, nós somos chamados a refletir essa maravilha, essa graça dele para o resto do mundo.
É isso que Jesus, para isso que Jesus nos comprou com o seu sangue. Para isso que ele se ofereceu como sacrifício perfeito. Para que as nações pudessem conhecer Shalom, não só nós. Às vezes eu vejo alguns irmãos que em sua escatologia têm uma expectativa que chamam de pós-milenismo, de que a gente vai estabelecer o reino e aí as nações então vão ter chance de viver debaixo da cristandade. Eu tenho esse anseio. Só que eu creio que esse anseio será realizado no reino estabelecido do próprio Senhor, não só por força nossa. Eu creio que cabe a nós resistirmos até o último momento e sermos a ponta de entrada, de antecipação do momento desse reino. Mas o estabelecimento dele de forma efetiva será quando ele vier no final dos dias, que é o que diz aqui, será estabelecido em Sião o monte da casa do Senhor. Mas aí a minha expectativa é essa sim. É essa de ver o reino de Cristo estabelecido sobre as nações, nesses céus e nessa terra, que um dia serão refeitos lá para frente. Esse shalom não é apenas para nós, essa promessa não é apenas para nós. Nós batizamos os nossos filhos dentro da igreja presbiteriana. Há pessoas que também têm uma visão de pacto, de aliança, mas quanto ao batismo dos filhos, não o fazem porque acham que o batismo deve ser só aqueles que já professaram a sua fé. Mas para nós, a razão pela qual a nossa posição de aliancistas, de pessoas que creem no pacto, nos leva a batizar os nossos filhos, é em grande parte determinada pela promessa colocada em Atos, quando Pedro diz, arrependei-vos e sede batizados, e ele dizia, essa promessa é para vós e para vossos bebês. A palavra lá é vossos filhos, mas a palavra lá original é filho pequenininho, não filhão grandão, não é posteridade, é filho cronológico, crianças. Para você e para suas crianças é essa promessa. Tá? Essa promessa aqui é para nós e nossas crianças. Essa promessa de um mundo de verdadeiro shalom é para nós e nossas crianças. Essa promessa de que as dificuldades desse mundo e desse momento que vivemos nem se comparam com as alegrias e a paz do porvir, essa é uma promessa para nossos filhos. Nossos filhos verão shalom, experimentarão o shalom. Que tipo de vida que eles vão ter? A forma, e aqui a linguagem que é usada é semifigurada, mas a forma que é descrita, ou para você, ou para os filhos dos seus filhos, ou os filhos dos seus filhos, ou o filho dos filhos dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, até 1000 gerações, não importa, a promessa é de que essa bênção se estende para a posteridade. E a promessa é o quê? Cada um deles vai sentar debaixo de sua própria oliveira ou de sua própria figueira. Imagina a imagem daquela paz tão completa que você pode sentar debaixo da sua árvore e comer o fruto e curtir no céu. Você pode sentar na grama, até a grama te é benfazeja. Você senta ali debaixo da sua árvore com paz. Tem vários conceitos embutidos nisso, né? A paz, que permite que você sente ali com calma, e o fato de que você tem uma árvore, né? Cada um vai sentar debaixo da sua árvore. Aí você vai pegar seus 2 filhos, vai virar e falar, vem cá, vamos plantar a árvore de vocês aqui para quando vocês crescerem, vocês não precisarem sentar debaixo da do papai e da mamãe, mas poderem sentar debaixo da de vocês mesmos. Pegou essa ideia? Tem até uma conexão aí com esse senso, uau, até de propriedade. Cada um vai sentar debaixo de sua própria videira ou de sua própria figueira. Outra curiosidade é que faz questão de mencionar 2 tipos de árvore, né? Será que é porque só vai ter 2 ou é só para não parecer que é uma só? É variedade. Cada um vai sentar debaixo da sua vide ou da sua figueira e ninguém lhes porá medo. Nunca mais. Ninguém lhes porá medo. E Deus vai reunir aqueles que estão quebrantados, cheios de aleijões, feridos, aqueles que foram escorraçados,
e Deus os reunirá, e curando as suas feridas, atando as quebraduras, Ele fará com que eles sejam um remanescente de uma nação forte, que durará para sempre. Até o momento que fala de uma nação forte, ainda dá para alguém argumentar que são promessas só para Israel. Quando fala uma nação que durará para sempre, mesmo depois de novos céus e nova terra, está falando da nação santa de Deus, do sacerdócio eleito, daqueles que foram chamados para serem reis, sacerdotes e profetas do Deus vivo. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para todo o sempre. Essa é a promessa futura para os nossos filhos. Às vezes eu tenho brincado com a igreja, mas não é bem brincadeira. Assim, eu falo em tom de brincadeira, mas é algo... E eu tenho ficado tocado no coração, como vários de vocês têm realmente atendido a esse apelo pastoral. E alguns, assim, de forma muito forte, né? Maurício e a Ingrid levaram muito a sério. Eu tenho dito, tenham filhos, à medida que Deus permite, se Ele abençoa, tenham filhos, não tenham medo de olhar para o momento e dizer, não vou ter criança, não vou ter filho, não vou ter... Não se confunda, quando fala, ai das que estiverem grávidas, está falando de um momento específico de destruição, não está falando desse final da vida. Nesse final da vida, Deus nos quer dobrando a aposta, sendo frutíferos, sendo mais cheios de amor, mais cheios de misericórdia, mais retos, não menos, e mais produtivamente frutíferos, frutificando também na carne. Porque Deus nos dá o privilégio de gerarmos filhos para que eles sejam herdeiros dessas promessas. E você pode muito bem dizer, não quero ter um filho para ter de passar pelo Apocalipse. E aí, de repente, um outro irmão seu vira e fala, não, você tem que querer ter o filho para que depois de passar por todo o Apocalipse, ele veja a glória de uma forma tão plena e tão eterna que seja extremamente feliz. Muda a perspectiva, né? A gente olha para o que vem pela frente agora e a gente não entende que isso é parte de um processo, mas os nossos alvos estão fixados em algo depois. O Senhor reina em Sião para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor. E nós vemos e testemunhamos o shalom dele que se espalha por todas as nações. Só não sei se é todas as nações da terra ou todas as nações de todos os outros lugares que tiverem que ser colonizados na eternidade, né? Deve ter muito planeta para a gente ir tomar conta, né? Então, vamos orar. Pai, dá que a sua palavra toque os nossos corações naquilo em que ela foi fielmente exposta. Porventura, o que seja humano, Senhor, que essas partes sejam recebidos somente dessa maneira, mas que aquilo que de fato é baseado na tua palavra seja usado pelo teu Espírito Santo para a transformação dos nossos corações. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem, e especialmente os seus pequeninos. Em nome de Cristo. Amém.